Que a graça, a paz, o amor de Jesus possa encher o teu coração nessa noite, amém? Eu quero te convidar nessa noite, a você também que nos acompanha pela internet, que possamos louvar, bendizer o Senhor. Hoje nós comemoramos o dia de Pentecoste, e por isso você vê aqui no altar algumas rosas vermelhas. Transformada, assim como aconteceu há tanto tempo atrás. O Senhor é o mesmo ontem, hoje. Senhor, amém? Vamos louvar? Vamos bendizer o Senhor?
Todos podem se assentar. Nessa semana nós acompanhamos algumas apresentações da Igreja Metodista, alguma programação, porque 24 de maio é o dia da experiência de John Wesley, em 1738. Ele, se dirigindo para uma reunião, até sem muitas expectativas, porque ele era um pregador que conhecia muito bem a palavra, alguém muito erudito nas escrituras, e ouviu falar um leigo, que era alguém que com certeza conhecia a palavra, mas alguém que não tinha uma educação formal na escritura, Ele não era um pastor, um clérigo. E esse leigo foi falar sobre um prefácio que Martinho Lutero tinha feito em relação à carta aos Romanos, falando sobre o perdão, falando sobre a misericórdia do Senhor. Naquele momento, John Wesley disse que sentiu-se perdoado. E que ele sentiu naquele momento que ele podia se sentir salvo, podia se sentir perdoado. Isso foi uma grande alegria para ele, porque ele pensava, poxa, eu tenho que buscar salvação, e ele ficava, às vezes, até admirado quando encontrou, por exemplo, com os morávios. Ele olhar aquela alegria, e ele falava, para mim, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho essa alegria. Ele ficava admirado. E naquele momento, naquela experiência que ele teve com o Senhor, ele sentiu. E ele colocou que ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. E isso nos leva, e é uma referência, ao caminho de Emaús. Quando 2 discípulos, após a crucificação, já no 3º dia, após a morte do Senhor, eles iam assim, sem esperança, entristecido, e o Senhor apareceu para eles. Cristo já ressurreto apareceu, mas eles não o conheceram imediatamente. Jesus perguntando o que aconteceu, eles falaram, o Senhor é o único peregrino aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E começaram a contar. E já chegando à noite, Jesus fez que iria se distanciar deles, e eles falaram, não, fique conosco. Quando eles, à tarde, foram cear, diz aqui, já no capítulo 24 do livro de Lucas, contei um pouco da história para não ler o texto todo, mas no capítulo 24 do livro de Lucas, vou ler a partir do verso 30. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, repartindo-lhe, lhe o dava. Abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram nisto. Ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro, porventura não se abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E nessa mesma hora levantaram-se e foram para Jerusalém. E encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como lhes fizera conhecer no partir do pão. Naquele momento, esses discípulos de Jesus tiveram essa experiência de sentir no coração a presença do Senhor, de sentir a confirmação das palavras do Senhor, porque o Senhor, Jesus, quando caminhava com eles, explicava a eles tudo o que tinha ocorrido. E por isso nós estamos aqui, porque nós sentimos, no nosso coração,
presença do Pai, nós sentimos no coração a confirmação das Escrituras. Sentimos no coração aquilo que o Senhor tem nos ensinado, mostrado através das nossas experiências e através das experiências da comunidade da igreja. O Senhor tem testemunhado. Agora eu pergunto à igreja: porventura não arde o seu coração quando você ouve da palavra do Senhor? Quando você vê testemunhado através das vidas de nossos irmãos, através da sua própria vida, da nossa família, não arde nosso coração? E não sente essa alegria, essa confirmação, esse bálsamo? Por isso nós estamos aqui, para louvar ao Senhor e para dizer: Senhor, eu reconheço, eu sinto. Essa experiência que John Wesley teve está muito ligada ao sentimento de perdão, como eu disse. Porque Wesley era alguém profundamente preocupado com as Escrituras. Nós vemos preocupado com a questão de cumprir religiosamente aquilo que o Senhor colocava para a vida dele, de cumprir o seu ministério com zelo, de atingir o que a gente chama de perfeição cristã. Mas ele via que o ser humano, ele era como todos nós, somos falhos. E isso incomodava. Mas o perdão do Senhor é algo que é alcançado, não por mérito, mas pela misericórdia e pelo amor do Pai. Como disse o texto, fazia referência ao livro de Romanos. Eu vou ler no capítulo 5, o primeiro versículo. Diz assim: justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Também o segundo: por quem obtivemos também nosso acesso pela fé, e esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados pela fé. Nesse momento eu convido a igreja, aos irmãos que estão nos assistindo, a orarmos ao Senhor, confessarmos diante dEle os nossos erros, nossos pecados, nos entregarmos nas mãos dEle, reconhecermos quem somos nós e quem é o Senhor, na fé que Ele é um Deus bondoso, misericordioso, que nos quer perto, quer ser abençoador e perdoador das nossas vidas. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós nos entregamos a Ti, Pai. Reconhecemos que somos falhos, Pai. Reconhecemos, Senhor, que não somos merecedores do Teu perdão, mas Tu nos dás, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai. Pai, reconhecemos, Senhor, que poderíamos ser melhores, Pai. Reconhecemos, Senhor, que pecamos, Senhor, mesmo sabendo quando fazemos algo errado, Pai. Mas nós confiamos, Senhor, no Teu amor, Pai. O Senhor que nos ensina, que nos abraça, que nos acolhe. O Senhor que nos salva, Senhor, que nos santifica, que nos purifica, Pai. Pai, nós cremos, Senhor, na Tua ação, nas nossas vidas e nessa igreja, Pai. Nós cremos na Tua ação, Pai, na vida de todos aqueles que Te buscam, Pai. Que nos sintamos, Senhor, perdoados por Ti, que nos sintamos acolhidos por Ti, Pai. Pois cremos na Tua salvação, cremos na entrega de Jesus Cristo por nossas vidas, Pai. Pai, santifica, Senhor, cada um de nós, Pai. Esta igreja, Pai. Todos aqueles que se achegam a Ti. Em nome de Jesus. Amém.
nós lembramos de Pentecostes. Mais adiante, aí já no final do livro de Lucas, nesse mesmo capítulo 24, mas a partir do verso 50, quando vai falar da ascensão de Jesus, diz assim: então os levou fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Aconteceu que, quando os abençoou, apartou-se deles e foi levado ao céu. Depois o adoraram, voltaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Eles reconheceram a obra do Senhor, que ele havia de ter sido entregue, mas ele havia de retornar. Ele havia de ser crucificado, mas ele havia também de ressuscitar. Antes, já no verso 49, que eu ia ler, e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de ir, ele deixou essa promessa, falando: fiquem em Jerusalém, que vocês serão revestidos de poder, porque seria a descida do Espírito Santo sobre a igreja. O Senhor, ele não nos deixou desamparados. Aqueles que andavam tristes, falando: aí agora o mestre foi embora, acabou. Mas não acabou. O Senhor voltou para reafirmar seu ministério, para ensinar e abrir os olhos sobre as coisas que tinham acontecido. E ainda disse: eu estou indo, mas vocês serão revestidos de poder. Descerá o Espírito Santo sobre vós, que testemunhará no coração de vocês todas as coisas que o Senhor quer ensinar. E vocês farão as obras do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Agradecemos ao Senhor porque nós temos feito parte dessa obra. Seja de que forma for, ajudando, falando, testemunhando, confortando, estando próximos. Todos nós somos participantes. Aqui neste bairro, nós fazemos isso através da comunidade da Igreja Metodista de São Mateus, a qual nos acolhe e nós acolhemos uns aos outros. Nesse momento eu convido a igreja. Aqueles não podemos estar presentes, mas mesmo distantes, que nós podemos contribuir para que essa igreja continue aberta, para que continue funcionando este local, onde pessoas são curadas, transformadas, acolhidas, amadas, e podem não somente ficar, como nós estávamos até falando um pouquinho antes do culto, não ficar parado, mas nós podemos dar e receber. Nesse momento vai passar aqui a conta da igreja, onde aqueles que desejarem, das suas casas mesmo, podem contribuir com esse local de culto. Podem contribuir para que nós continuemos pregando a palavra do Evangelho e continuemos juntos testemunhando a palavra do Senhor. Nesse momento vou convidar a pastora, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar por aqueles que estão nos acompanhando. Antes de orarmos, como eu disse na semana passada, mês de maio é um mês onde a gente... Pode sentar por um instante.
vou só explicar sobre a oferta missionária. A oferta missionária, ela é uma oferta que a gente levanta para enviar às regiões missionárias. Então, a Remini, região missionária, obrigado, faltou a palavra aqui, região missionária do Nordeste. Então, se você entra ali na ofertamissionaria.metodista.org.br, você vai encontrar várias comunidades que foram abençoadas com a sua oferta o ano passado e também que vão ser abençoadas com a nossa oferta esse ano. Então, a Remini, e tem também a REMA, que é a região missionária da Amazônia. E aí, então, ali eles colocam, lá na Amazônia, tem a consolidação de Machadinho do Oeste, em Rondônia, tem a consolidação de PVH, em Porto Velho, consolidação do Barco Hospital, em Manaus. E aí, então, com essas chuvas que estão acontecendo lá, esse Barco Hospital é fundamental para levar remédio, para levar atendimento para as pessoas, para as comunidades ribeirinhas. A consolidação de Paragominas, em Pará, consolidação de Paraupebas e Salinópolis. O que é consolidação? Já existe um trabalho lá, mas precisa de uma força para continuar o trabalho, para se construir uma igreja. Uma vez eu fiquei sabendo de uma comunidade que se reunia embaixo da árvore, porque não tinha igreja, não tinha um local para eles se reunirem. É tão bom a gente poder vir aqui e tem um banco, uma janela, uma cobertura. Imagina lá. Tudo bem, Manaus é quente, mas chove. Como que a gente faz? Então, a nossa oferta que a gente levanta aqui, ela é enviada para lá. Então, o nosso alvo esse ano, entre oferta nacional e oferta regional, é de um pouquinho mais de R$1.000. E nós temos até o final de julho para arrecadar esse dinheiro. Então, puxa, R$1.000, como que a gente vai levantar? Um pouquinho de cada um a gente consegue. E isso vai abençoar pessoas que talvez você nunca conheça, ou talvez você conheça, porque aqui faltou a região o ponto missionário aqui da nossa região é aqui pertinho, é Caçapava, fica em Caçapava e fica também em Atibaia. Aí eu lembrei. E isso a sua oferta pode abençoar alguém. Então eu quero te convidar, se você deseja fazer a sua oferta especialmente para a oferta missionária, eu vou pedir para você levantar a mão, se você trouxe aí a oferta, para entregar especialmente para a oferta missionária. E aí eu vou pedir para você levantar a mão e a Conceição, ela vai te entregar esse envelope. Então, Conceição, já tem aqui mão levantada. Essa oferta dentro desse envelope vai especialmente para a oferta missionária. E aí então, durante esse mês e o mês que vem, a gente vai estar lembrando vocês para que essa oferta a gente possa ir juntando e aí então a gente poder enviar para as missões, seja no Nordeste, no Norte, ou mesmo aqui em São Paulo, estado de São Paulo. Lembrando, se você colocou aqui, o Ministério de Administração, junto com o tesoureiro, eles vão enviar para a oferta missionária. Passou de R$1.000, glória a Deus, mas vai ser enviado para lá, tá bom? Porque foi sua decisão colocar no envelope e dizer, eu quero que envie para a oferta missionária. Nós temos necessidades como igreja também, né? Então, como o Harrison disse, esta igreja aqui nesse lugar pode fazer diferença. Então, a nossa oferta que a gente deposita faz diferença também aqui, né? E se você que está pela internet não tem um envelope branco,
se você fizer a transferência, enviar o comprovante para o seu Zé, avisa para ele, olha, essa oferta é para a oferta missionária. Ou, eu estou enviando meu dízimo, mas eu também coloquei X, que é para a oferta missionária, ou X, que é para a nossa oferta local. Então, isso vai ser atendido conforme aquilo que você definir, tá bom? A gente vai estar orando pela sua oferta, mas eu quero convidar aqui o pessoal do Ministério de Louvor para tocar uma música enquanto a gente traz a nossa oferta aqui ao Hotel Gasofilácio. Vou pegar minha oferta lá, já. A igreja pode se levantar? Estender a sua mão, abençoando as ofertas. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem derramado das tuas bênçãos sobre a nossa saúde, sobre o nosso trabalho, sobre os negócios, sobre a amizade, sobre os relacionamentos. Ó Deus, obrigada, porque a tua bênção tem sido sobre cada um de nós. E por isso, nós queremos te agradecer, te louvar por meio das ofertas, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada pessoa que vai trabalhar com esse dinheiro, abençoa a oferta missionária que, no seu devido tempo, será enviado para os lugares certos, determinados, que esses valores possam alcançar e possam abençoar cada pessoa, que a tua graça alcance cada uma dessas pessoas. Ó Deus, nós queremos também orar, intercedendo por aqueles que estão clamando por uma cura, Senhor. Ó Deus, nós queremos também te pedir da tua graça sobre aqueles que perderam seu ente querido, como a Dona Marina perdeu seu Valdenir nesta noite. Ó Deus, vem, Senhor, com a tua graça, vem, Senhor, com a tua porção, abençoando, consolando, sustentando, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em um leito de hospital. Cuida, Senhor, do pai da Flávia, cuida, Senhor, do esposo da Rosângela, cuida, Senhor, de cada um, dos médicos e enfermeiros que estão trabalhando
incansavelmente. E sabemos que muitas vezes a força diminui, o esgotamento chega. E por isso, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor pelo Teu renovo, clamar ao Senhor pela Tua cura, pela Tua transformação. Ó Deus, alcança, Senhor, e que em nome de Jesus nós possamos contar as maravilhosas bênçãos que o Senhor tem realizado no nosso meio. Ó Deus, bendito seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. A paz, igreja. Vocês estão bem? Mas bem mesmo? Que bom. Bom, esses dias eu estava meditando em um texto que, assim, é um dos meus preferidos da Bíblia e eu aconselho muito vocês a lerem depois, que é 1 Coríntios 13. E aí, no 12, ele fala sobre, Paulo, no caso, fala sobre os dons espirituais. Aí ele fala aqui sobre, nossa, todas as pessoas podem ter dom de conhecimento, dom de, enfim, vários dons, de milagres e tal. Só que aí no 13 ele fala sobre o amor. Aí ele começa falando assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho mais e ainda mais excelente. Ou seja, o amor é um caminho mais excelente que os dons e todas as coisas. Aí eu vou ler para vocês entenderem melhor. No versículo 13 ele diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Eu meditei em esses 2 capítulos, e quando eu li isso eu pensei, cara, mesmo que a gente dê o nosso corpo, as nossas ações, o nosso dinheiro, tudo para pessoas e para servir, se a gente não tiver amor, nada valerá. É como se a gente for cristão, para a gente ser mais exato aqui. Se a gente estiver aqui todos os dias, no altar, mais especificamente também, se eu estiver aqui todos os dias e não tiver amor, se eu não estiver cantando com o que eu mais gosto, nada valerá. Jesus não vai me aceitar porque eu canto, porque eu prego, porque eu tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. É porque eu amo Ele, e porque Ele me ama, e Ele quer isso pra mim. Ele quer que eu viva pra Ele, independente do que eu tenha. Então eu falo pra vocês hoje aqui, pra quem estiver em casa também, que o que vocês forem fazer, façam com amor e façam para glorificar o nome dEle, que é para isso que você vive, não é para nada mais, é só para glorificar o nome dEle através do que você faz. Amém? Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração.
conhecer o Teu coração, Pai. A fonte de vida eterna, Pai. O amor mais puro, Jesus, que é você. Aleluia, Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Obrigada, Jesus, porque nós temos a certeza que o Teu Espírito descerá, Pai, porque nós vamos nos encher, Jesus, do Teu amor, Pai. Não existe nenhum espírito, não existe nada deste mundo, Jesus, que seja suficiente para nós, Pai. Nós temos o Teu amor, isso é totalmente suficiente. Não há nenhum desejo que vai preencher o meu vazio, Pai, que tenha o tamanho exato da Tua glória, Jesus, do Teu amor. Pai, muito obrigada por esse dia, Jesus, muito obrigada por essa chuva, muito obrigada porque nós temos a certeza de um dia, Pai, que o Senhor virá. Nós estamos aqui nos preparando para isso, Pai. Senhor, que nós possamos viver as nossas vidas com o nosso coração em Ti, Pai, com o nosso foco e alvo em Ti, Jesus, na Tua glória, na Sua vinda. Muito obrigada, Jesus, por tudo, Pai, por nos abençoar em todo momento, Jesus. Amém. A igreja pode se sentar?
Bom, já que a chuva apertou, então ninguém mesmo vai sair agora. Então a gente pode ficar tranquilo e prestar atenção, né? Amém? Hoje, dia que a gente comemora Pentecoste, e o vermelho é uma cor tão bonita, que vem representando o fogo. E a gente coloca aqui no altar só um dia no ano. Mas é um dia tão especial, que simboliza o começo de uma nova igreja, de um povo que começa a ser movido e andar pelo Espírito Santo. O Pentecoste era uma das 3 grandes festas que aconteciam em Jerusalém. Você consegue lembrar qual outra festa que era tão importante para o judeu, além do Pentecoste? Isso, a festa das cabanas, que era a festa das tendas, né, dos tabernáculos, e isso, a Páscoa. A Páscoa acontecia em lembrança ao povo que saiu do Egito e foi para o deserto, em direção a Canaã. E aí então se conta 50 dias após. 50 dias após a Páscoa, o sábado da Páscoa, é que então vai acontecer o Pentecoste. E Pentecoste em grego significa exatamente isso, 50. Então fica fácil de lembrar, certo? 50. Já se passaram 50 dias da Páscoa. Você acredita? Já foi mais de um mês da Páscoa. E daqui a pouco a gente já está no meio do mês, que já estamos no final do ano. Está passando muito rápido. E Moisés, ele tem uma oração que ele pede ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente possa perceber que cada dia é importante para nós. Cada dia da sua vida também é importante para Deus. O Pentecoste também era chamado de a festa dos primeiros frutos, ou a festa das primícias. Então, no Pentecoste, essa festa dos 50 dias, as pessoas levavam os primeiros frutos da colheita. Para um povo agrícola, tinha bastante gente que trabalhava no campo, levar os primeiros frutos da terra era como se levar a melhor parte para o Senhor, pedindo para que o Senhor abençoasse todo o restante da colheita. Eu fiquei pensando que, naquele tempo, 50 dias depois da Páscoa, Jesus já tinha dito para o povo que era para continuar, permanecer em Jerusalém, porque ali eles seriam revestidos de poder, como o Harrison leu agora há pouco. Então, eles permaneceram em Jerusalém. E eles permaneceram sem fazer nada. O texto de Atos vai dizer o que eles ficaram fazendo. Atos, primeiramente eu vou ler com você o Atos capítulo 1, versículo 14. Vou ler a partir do versículo 12 até o 14, tá bom? Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras, Jesus tinha subido ao céu. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade e de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 14.
Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, ali, eles perseveravam unânimes em oração. Olha, a primeira coisa, eles, nesse tempo todo, eles se reuniam e perseveravam em oração. Perseveravam orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que acontecesse o que Jesus tinha dito que iria acontecer. Durante aquela festa, e então os 50 dias, os judeus levavam as suas primícias da terra, e muitos iam na época da Páscoa e já ficavam até o Pentecoste. Porque já pensou alguém que tivesse vindo da Frígia? Você não vai saber direito onde é a Frígia. Mas se ele tivesse vindo da Itália dá para saber. Itália para Jerusalém, não tinha avião, tinha barco, tinha navio, aqueles navios de madeira, dava trabalho para chegar lá. Então, essa viagem até Jerusalém, não dava para ir, depois voltar, depois de 50 dias. Então, já ficava lá, economizava uma viagem. E aí, então, essa festa vinha gente de muito lugar. Muitos lugares ali ao redor e longe também. Vinha gente da Itália. Alguns romanos que tinham se convertido ao judaísmo, vinham para servir ao Senhor, adorar o Senhor. Vinham muitas pessoas. E essas pessoas, então, estavam ali em Jerusalém. Conta-se que a população de Jerusalém, nessa época, vamos dizer, se tinha 100 pessoas na cidade, que não era isso, nessa época, aumentava 5 vezes. Então, tinha 500 pessoas. Mas se a cidade tinha 1.000 pessoas, nessa época, multiplicava por 5 mil. Era muita gente. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu quero te convidar, então, a ler comigo o texto do capítulo 2, do 1 até o 11. Então, lá, ele diz que eles perseveravam em oração. E lá no capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Eles estavam admirados, perplexos. Como essas pessoas conseguem falar na nossa língua? Você já
Acho que a Rosângela já foi para outro país, né? E é bom quando você ouve alguém falando a sua língua. Parece que você está em casa. Essas pessoas tinham viajado muito tempo e estavam ali reunidos. Algumas dessas pessoas ouviram os apóstolos falar na sua língua materna. E eles sabiam que nem todos eles poderiam ter viajado até o lugar onde eles nasceram e falando a língua que era próprio, que era o estar em casa. E por isso eles estavam admirados, como isso poderia acontecer. Alguns estudiosos, e aí você pode confirmar na sua Bíblia de estudo, às vezes você tem uma Bíblia de estudo que tem algumas anotações embaixo, tem alguns estudiosos que dizem que essas pessoas eram os 120 que a gente leu no capítulo 1. Outros dizem que são outras pessoas e que esses apóstolos estavam reunidos em uma sala separada ali perto do templo. E por isso, ao ouvirem um som, como de um vento impetuoso, as pessoas foram para lá, foram descobrir o que é que estava acontecendo. Mas se era 120 ou se não, se eram só os 12, o mais importante é que todos eles estavam juntos, perseverando em oração, estavam reunidos, buscando a Deus. Estas pessoas foram cheios do Espírito Santo. E eu acredito que isso não é somente para o povo ali de Atos, é para nós também. A primeira coisa que eu aprendo é que a unidade, quando a gente está reunido junto, buscando cumprir um propósito, isso é sinal de Deus. Porque quando a gente, vamos dizer assim, a gente tem familiaridade, quando a gente é amigo de alguém, normalmente a gente anda junto. Mas quando a gente nem tem muita familiaridade, ou quando eu sei que a outra pessoa é diferente de mim, e que tem uma opinião diferente de mim, às vezes é difícil andar junto. Mas o Senhor, Ele é quem nos capacita a andarmos juntos por amor a Ele. E foi exatamente o que a Júlia disse. É por amor que a gente faz o que faz, a gente ama estar aqui. O amor de Deus que vai sendo derramado no seu coração e transborda, porque é amor de Deus. E eles foram cheios do Espírito Santo. Nós, você e eu, podemos ser cheios do Espírito Santo. Não apenas cheios, mas transbordar. Já que a palavra, ela é útil para o ensino, para a exortação, para a repreensão, para a correção, como diz lá em 2 Timóteo, eu acredito que o relato deste acontecimento, ele está na Bíblia para nos ensinar alguma coisa. Que o que aconteceu no passado pode acontecer hoje. E eu queria te perguntar, você gostaria de receber o Espírito Santo, de estar pleno do Espírito Santo, de passar por experiências onde o Espírito Santo é quem fala com você? Você gostaria de experimentar mais do que o Senhor já tem falado ao teu coração? Ou por aqui já está bom e não precisa mais? Como? Mais um pouquinho. E por isso foi tão legal a primeira música que a gente cantou hoje. Não queria falar nada, viu, Júlio? Mas no comecinho, antes de começar o culto, a Júlia perguntou: essa música é boa para a gente começar o culto? Se você
não quiser mais de Deus, nem precisa cantar. Mas eu quero. E eu espero que você também queira mais de Deus. Que o que você já aprendeu de Deus até agora seja bom, mas você queira mais. Você queira aprender mais, porque aqueles homens e aquelas mulheres, eles foram cheios do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo enche a cada um de nós, ele nos dá força, ele nos dá ânimo, coragem, ele nos dá criatividade para enfrentar os desafios do dia a dia. Sabe quando no seu trabalho o seu chefe pede alguma coisa que você nunca fez? E aí então vem aquela pergunta aí, como que eu faço isso? Você pode pedir ao Senhor, Deus, me dá uma estratégia, me dá uma ideia, porque você já percebeu como Deus é criativo? Só aqui, dentro da igreja, não tem um que seja parecido com o outro. Nem o Pedro e o Arthur, que são irmãos, são parecidos com o Rafael. E veio do mesmo pai, da mesma mãe. Então, o Senhor, Ele é muito criativo. Ele é muito criativo para te dar uma ideia. Deus deseja continuar falando com você e te fortalecer para mais um dia de caminhada, mais um desafio. Porque não são lutas. O Senhor sabe que você pode enfrentar essa com a ajuda dEle, com a ajuda do Espírito Santo. O Senhor, Ele também, e o Espírito Santo, Ele é capaz de te dar consolo, te dar um renovo para a semana, para o mês, para o ano. E por que não, então, não buscar o Espírito Santo? O Espírito Santo é quem vai te renovar as forças para continuar buscando, aprendendo, superando as dificuldades. É Ele quem tem compaixão por nós e também gera em nós compaixão. É Ele quem tem misericórdia e também gera em nós misericórdia pelo outro. É Ele quem tem amor e que derrama amor em nós para também expressarmos para outra pessoa. Tudo isso é tarefa do Espírito Santo. E se você está cheio do Espírito Santo, você vai sentir o desejo de abençoar alguém. Agora, se o seu tanque está pela metade, às vezes a gente acha que está bom, mas não está bom não. Sabe por quê? Porque quando você for ajudar alguém, vai faltar para você. E buscar o Espírito Santo é esse renovo. Você já colocou tanque no seu carro e andou 100 quilômetros? Dá tranquilo. Mas se andar 1000 quilômetros, o que vai acontecer? Ou você para no posto de novo, ou então você vai parar no meio da estrada. Assim também é o Espírito Santo em nós. Nós precisamos continuar buscando dele, para continuar tendo força para enfrentar qualquer luta. E eu tenho certeza que a sua luta não é a mesma da sua irmã, do seu amigo, do seu parente. Não é nem a mesma que você enfrenta dentro da sua própria casa. Porque você enxerga de um jeito e o outro enxerga do outro. Tudo isso aconteceu lá no passado. Pode acontecer com você. Se buscarmos a Deus em oração, em leitura da palavra, em comunhão, Deus pode fazer. E eu quero te convidar a prestar atenção em uma palavrinha lá do versículo 2. Versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam
De pé. Sentados. Essa palavrinha me mostra que existe algo diferente do que às vezes a gente está acostumado a perceber. Para o judeu, quando ele orava de pé ou ajoelhado, não sentado. A posição de estar sentado era para algo muito específico. Eu quero te convidar a pensar para que ele sentava, enquanto eu abro o copo de água. Para que eles estavam sentados? Você tem ideia? Não. Para que eles estavam sentados? Para ouvir da palavra, para aprender. Então eu entendo que, além de estar de pé para orar, eles também se reuniam para aprender. Para partir do pão, sim. Né? O capítulo 4 vai dizer que eles partiam pão de casa em casa. Mas é importante também estudarmos a palavra. Também termos momento na sua casa de estudar a Bíblia, de meditar, de ficar pensando sobre aquele versículo. É importante a nossa escola dominical. E eu quero tanto que a gente volte. A gente estava se preparando para a escola dominical e aí então a gente precisou fechar novamente. Mas calma lá, a gente vai voltar à escola dominical. Mas estar aqui assistindo o culto, participando do culto, assistindo pela internet, isso é muito importante. Para alimentar a sua fé, para alimentar aquilo que você já conhece. Você já tinha percebido que eles estavam sentados? Tantas vezes eu li esse versículo e às vezes a gente passa rápido. E olha só, no texto que nós lemos no capítulo 1, diz que eles estavam reunidos em oração. Eles perseveravam em oração. Mas aqui eles estavam sentados, estudando, ouvindo a palavra e meditando nela. Assim também, nós podemos ouvir, meditar, pensar na palavra. Você tem um momento do seu dia que você reserva para ler a Bíblia, para orar? Experimente isso, é muito bom. Faz uma diferença no seu dia. Pode ser de manhã, pode ser à noite, mas reserva esse tempo. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos edifica, nos fortalece, nos alerta também. Às vezes não precisa ninguém puxar nossa orelha. O nosso Deus já faz isso através da palavra. E é melhor quando é Deus falando com a gente, que a gente já tem a oportunidade de se consertar. Ninguém precisou falar. Nós podemos entender o quanto é importante estudar, meditar, ouvir, pois da palavra vem sabedoria, vem entendimento, vem alimento para você. E às vezes você está querendo comer alguma coisa e vai na geladeira e não sabe o que é. Então fecha a geladeira e abra a Bíblia. Você vai perceber que era justamente isso. Era a sua fome, era do tamanho da palavra de Deus para você. Não estou brincando, não. Parece, mas não é. Às vezes a gente está com fome de Deus. Então, fecha a geladeira e abre a Bíblia. É muito importante os primeiros frutos. E a igreja primitiva,
Eu achei interessante que ela nasce em Pentecostes. Ali aconteceu os primeiros frutos da igreja primitiva. E quando o Espírito Santo vem sobre nós, também gera frutos. Frutos de paz, de longanimidade, frutos de justiça, de amor. Cada vez que nós buscamos o Senhor, Ele é quem gera o fruto em nós. Lá no versículo 4, diz que começaram a falar em outras línguas. Já que na festa de Pentecostes, muitas pessoas vieram de vários lugares, da Arábia, da Creta, Ásia, Roma, e aí então você vê ali uma lista muito grande. Os discípulos começaram a falar em outras línguas. Estas línguas era necessário para que cada pessoa pudesse ouvir, entender, e essas pessoas iriam voltar para suas casas, impactadas com a mensagem que elas ouviram. Sobre o que elas iam voltar falando? Teve um povo que falou na nossa língua e falou sobre Jesus. Espera aí, como assim? O Espírito Santo, ele desejava que cada uma daquelas pessoas recebessem e conhecessem a boa notícia. Então, o Espírito Santo, ele fez com que as pessoas ali pudessem receber essa mensagem, a boa notícia da salvação. E quando cada pessoa voltasse, ela pudesse contar. Se não contasse pelo meio do caminho, que eu acho que era muito difícil alguém deixar de contar, porque era tão maravilhoso, tão diferente, que você ia contar para alguém. Nem que fosse para a pessoa que estava conduzindo a carroça, ou alguém que você fizesse um negócio, ele ia contar. E aí, então, aquela tarefa de anunciar, de contar a história sobre Jesus, ela ainda permanece até hoje. Hoje, a gente não precisa falar em outra língua, porque não tem ninguém aqui de outro país. Mas se entrar alguém que fale polonês, por enquanto a gente não tem ninguém aqui que fale polonês. Se o Senhor desejar que esta pessoa receba essa palavra, Ele pode fazer. Porque os dons são segundo a necessidade do corpo. Então, o Senhor distribui os dons segundo a necessidade da igreja aqui em São Mateus. E o dom que toda igreja precisa é o dom do amor. Exatamente. É eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Amar o meu próximo e me compadecer, ter misericórdia, ver a necessidade de alguém e estender a mão. O dom, ele é importante para anunciar a Cristo, não para que eu ou você sejamos melhores. Porque quando a gente começa a se achar, o Senhor pode tirar. E eu não quero isso para você. A necessidade de buscar o Espírito Santo é para que você possa, cheio do Espírito Santo, contar a boa notícia da salvação. Jesus viveu, certo? Ele viveu para nos ensinar a viver segundo a vontade de Deus. Coisa simples? Nem sempre. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente tem um modelo. Então, olha para Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria se estivesse aqui? Ele morreu para nos livrar da morte eterna. Ele morreu para que você e eu pudéssemos ter acesso
ao céu. Você que crê em Jesus, você tem o céu. Você está com a chave na mão. Hoje, antes do culto, nós fomos lá no velório do irmão Valdeni. E a Bíblia fala que, Eclesiastes, se não me engano, diz que é melhor nós estarmos na casa do luto do que na casa da festa. Porque na casa do luto a gente percebe que a nossa vida é curta e que a gente precisa aproveitar o tempo, aproveitar o nosso tempo para perdoar, para pedir perdão, para abençoar alguém, para se alegrar com aquilo que você já tem, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua saúde. Porque a morte, ela vai acontecer. Mas se você tem a Cristo, essa morte não vai ser eterna. Vai ser só uma passagem para aquilo que o Senhor tem preparado para você. Jesus, ele foi preparar um lugar para mim e para você que crê em Jesus. Ele foi, ele preparou. E se você crê em Jesus, você recebe a salvação. Você recebe o presente maior que ele veio te dar. E Jesus não apenas viveu, morreu, mas ele ressuscitou. Para quê? Ele ressuscitou para provar que ele é maior que a morte. Que a morte não tem a última palavra. Que a morte já foi vencida. E eu e você, se você crê em Jesus, como eu creio também, nós vamos ter a salvação. Nós vamos ter a vida eterna. Então Jesus viveu, morreu e ressuscitou e tinha um propósito nisso. O Espírito Santo foi enviado para que eu e você possamos ter da força, da coragem, do ânimo para contar, para testemunhar. O que você vai contar? Que Jesus é bonzinho? Jesus é bom, mas Ele também é o seu Senhor e o seu Salvador. E tem muita gente precisando conhecer dessa boa notícia, que a morte não é a última palavra e que você pode viver uma nova vida desde já. E que essa nova vida, ela é bem diferente do que tem muita gente falando. Não é cumprir regras, é viver a Cristo, é viver o amor que Deus tem por você e demonstrar esse amor a outras pessoas. Lembra que na semana passada eu te convidei a continuar pedindo ao Senhor para que te mostrasse, te lembrasse quais foram os momentos que Deus falou com você, que Deus aqueceu o teu coração. E nessa semana, uma amiga minha mandou uma mensagem e disse: você estava num evento assim, lá em Londrina? Em 1998, espera aí. Claro, estava. Foi o ENAVI, o Encontro Nacional de Avivamento, lá em Londrina. E eu estava lá. Então, a gente estava junto. Acho que eu vou te encontrar naquela foto. E ela mandou uma foto para mim. Gente, tinha tanta gente, porque era aquela foto oficial, sabe? E que a gente só encontra a cabecinha. Eu falei assim, meu Deus, eu estava com meu pai e minha irmã. A gente foi para lá, junto com algumas outras pessoas da minha igreja. E ali, Deus falou tremendamente com a gente. Mas não só lá, em outros momentos também. Eu quero te convidar a lembrar quantas vezes o Senhor tem falado com você. Que nesse tempo, desde que você encontrou a Jesus,
Ele não te largou, Ele não te deixou, porque esse Deus é o mesmo que eu creio. Então, se Ele não me deixou, Ele não te deixou também. Não deixou a você que também nos assiste pela internet. Eu quero te convidar a trazer à memória, a pedir ao Senhor, a lembrar quantas vezes o Senhor tem estado com você. De que maneira o Senhor tem te alimentado em meio às lutas. De que maneira o Senhor tem te ajudado, te fortalecido. Porque o Espírito Santo, Ele age nas nossas vidas de maneira diferente. Mas Ele, assim como fez com os caminhantes de Emaús, com o coração ardendo, depois com Wesley, com você, Ele vai mexendo lá dentro. Ele vai lembrando você que não dá para ficar quieto. A gente precisa fazer alguma coisa. Mais gente precisa conhecer. Tem algum amigo seu que seria muito bom que ele conhecesse a Cristo? Você pode pedir a Deus uma estratégia, um jeito de falar com esse amigo ou essa amiga. Não sei se você sabe, mas o nosso símbolo, ele já é um lembrete para todos nós. Nós cremos em Cristo, então a cruz vazia, mas cremos no Espírito Santo, e aí então o fogo, que aqueceu o coração de John Wesley, mas pode aquecer o seu, o meu, pode nos movimentar a fazer algo diferente, a fazer algo para que o Senhor seja conhecido. E o tema desse ano para a nossa igreja é discípulos e discípulas nos caminhos da missão, que anunciam as boas novas. Você e eu, já temos uma boa notícia. A melhor notícia de todas. Que enquanto estamos aqui, servimos a um Deus maravilhoso. E quando tudo isso terminar, nós temos para onde ir. Você gostaria que algum amigo seu ficasse para trás? Deixasse de ir para o céu? Eu não. Vamos contar. Como diz Santo Agostinho, disse, às vezes não precisa de palavras, mas as suas atitudes falam bem alto. Então fale com as suas atitudes, fale com o seu amor, fale com a atenção que você dá, o ouvido que você empresta para alguém, um conselho, uma oração. Oração faz toda a diferença. Mas se precisar, fale, não tenha medo. Você pode pedir a Deus a coragem também, porque isso Ele dá. E o Senhor, a tarefa de convencer não é sua, não é minha. A tarefa de convencer é do Espírito Santo. Então deixa que o Espírito Santo convence, porque Ele convence cada um da justiça, do juízo, do pecado. Então a nossa tarefa é só contar, é só falar, é só testemunhar. Não ache que Deus vai te cobrar se você não converteu alguém. A nossa tarefa é testemunhar, com atitudes, com palavras, às vezes guardando uma palavra para não falar na hora errada, mas o Senhor, Ele é quem vai convencer. Então, a nossa tarefa a gente precisa fazer. Quem gostaria de receber mais de Deus? Quem gostaria de saber que alguém conheceu a Jesus? Quem gostaria de saber que a sua atitude, a sua palavra, o seu testemunho fez diferença para alguém?
Eu gostaria. E você pode ter a certeza disso se você pedir mais de Deus. Se você pedir para o Senhor continuar falando ao teu coração. Se você continuar unidos em oração. Nós unidos em oração. E eu quero te convidar a continuar orando pela irmã Marina. Já que ela perdeu o seu esposo na noite de ontem, ela vai precisar muito da nossa oração. E como a gente tinha feito se não me engano, acho que foi de fevereiro para março, nós fizemos um relógio de oração, não foi? Então, esse final de semana, próximo final de semana, é o primeiro domingo de junho. Então, no sábado, então, da meia-noite do sábado até, vamos dizer assim, da 1h do sábado até a meia-noite do mesmo sábado, a gente vai ter o relógio de oração também. Então, durante a semana, eu já vou colocar lá o relógio de oração para você ir colocando o seu nome. Vai ser durante o sábado, tá bom? Então, se você deseja um horário, aí você coloca lá o seu nome, ou você pede para mim, a gente já vai colocando, para a gente se unir em oração. Um relógio de oração. E qual será o motivo? Para que a nossa igreja possa ter esse avivamento, para que o fogo do Espírito Santo possa arder não só no seu coração, mas de toda a igreja. Aqui em São Mateus? Não, só não. São Mateus e toda a igreja metodista na terceira região e no Brasil. Que a sua oração possa fazer diferença. Que a gente possa ter uma igreja viva, renovada, fortalecida. E a gente vai continuar orando, pedindo ao Senhor para que essa doença, essa Covid possa acabar. Né? Tem muita gente dizendo aí que está vindo uma terceira onda e a nossa enfermeira de plantão ali que pode nos ajudar a falar como é que está acontecendo nos hospitais, nos postos de saúde. Mas as notícias não são tão boas quanto a gente gostaria. E o que a gente faz? A gente fica com medo, atemorizado? Não. A gente se coloca em oração, para que o Senhor possa intervir. Ele pode todas as coisas. O Senhor é um Deus de milagre. E a nossa oração, quando o povo de Deus se reúne em oração, tudo pode acontecer. Eu quero te convidar, nessa semana, em especial no sábado, que nós estejamos em oração pelo nosso país, pela saúde do nosso país, pela nossa igreja, que tenha a ação do Espírito Santo e possamos fazer diferença nesse bairro, que este bairro possa ser impactado pela ação do Espírito Santo, pela ação do nosso Deus, que já tem realizado na nossa vida, mas tem muita gente aqui ao nosso redor que não conhece. E eu gostaria que essas pessoas pudessem conhecer o mesmo Deus que você conhece. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé para orarmos ao Senhor e pedirmos da direção dEle. Quero agradecer ao Yuri, que, pelo que eu soube, então é a primeira de muitas. Ótimo! Que bom que você veio. Bom saber que você está vindo para cá, então. A gente se alegra. Que bom que você que nos acompanha pela internet, permaneceu até agora. Louvo a Deus pela sua vida e possamos nos unir em oração nessa semana. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça sustentadora, pelo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Ó Deus, nós te pedimos que o teu Santo Espírito venha encher os nossos corações, venha aquecer os nossos corações, Senhor. Ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor pelo renovo, pela força que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus,
Transforma, Senhor, que o nosso ânimo, a nossa alegria esteja firmada no Senhor. Possamos continuamente buscar o Senhor em oração, em leitura da Bíblia, na comunhão. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, que nesta semana possamos viver uma semana para honrar e glorificar o Teu nome. Ó Deus, enche-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Possamos, ó Pai, buscar cada vez mais da Tua presença, e as pessoas ao nosso redor que convivem conosco durante a semana possam ver o Senhor através das nossas vidas. Ó Deus, enche-nos, Senhor, com a Tua porção, com o aquecer do Teu fogo. Sopra, Senhor. Aumenta, Senhor, o fogo que o Senhor colocou em nós, e possamos fazer a diferença por onde nós formos. Ó Deus, alimenta-nos, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua verdade, e possamos honrar e glorificar o Teu nome. Fortalece-nos, Senhor, para a honra e glória do Senhor. É que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Que a bênção do Senhor nosso Deus, a bênção do Deus gracioso, amoroso, aquele que nos salvou, aquele que nos sustenta e nos fortalece, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja sobre você, sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Semana que vem nós teremos Santa Ceia, então você que nos assiste pela internet, prepare